Na pergunta 712, Kardec perguntou: com que fim pôs Deus atrativos do gozo dos bens materiais? Olha que questão interessante. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Olha, nós, muitas vezes, esses atrativos, esse prazer, que, por exemplo, que determinado alimento tem, nos faz desenvolver atividades que, às vezes, até a gente ultrapassa a questão da necessidade. Quer dizer, o gozo é fundamental para que a gente possa efetivamente, por exemplo, nos alimentar, a fim de que a gente possa conservar o nosso corpo. Então, com que fim, pergunta Kardec, pois Deus atrativo no gozo dos bens material. Aí ele diz, para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Olha, para instigar o homem ao cumprimento de sua missão. Ou seja, o prazer é fundamental. Porque se não fosse o prazer, nós não seríamos atraídos para a nossa alimentação, a fim de que a gente possa manter o nosso corpo físico. Assim como outros tipos de gozo que são necessários para que a nossa espécie se perpetue. Não é? Então ele diz, para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentar por meio da tentação. Esse termo tentação é muito interessante, porque a tentação aí está no sentido de prova. Qual o objetivo da tentação? É o item A. Qual o objetivo da tentação? Tentação como prova. Então, a espiritualidade é desenvolver a razão que deve preservá-lo dos excessos. Então, muitas vezes, a gente tem uma maneira de interpretar a questão da tentação de uma maneira muito religiosa. Por exemplo, o apóstolo Tiago, em suas epístolas, diz o seguinte, na epístola 12, né? Ele diz o seguinte, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido ao seu homem. Então, a tentação é necessária. É bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Porque quando for provado, diz Tiago, após Tiago, receberá a coroa da vida, e para o qual o Senhor tem prometido o seu reino, e acrescenta, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois haverá a concupiscência concebida da luz do pecado, e o pecado sendo abusado gera morte. Porque a ira do homem não opera a justiça. Então vejam, a questão da tentação, a tentação é necessária, por quê? Porque ela desenvolve a nossa razão. Quer dizer, nós, como seres humanos, no reino nominal, a tentação é fundamental nesse sentido, para que a gente possa desenvolver a razão e avaliar se aquilo que é motivo da tentação é bom para nós ou não. Ou seja, nós somos tentados pelo excesso, nós somos tentados a comer exageradamente, mas a razão nos diz que a gente não deve exagerar a fim de que a gente possa preservar o nosso corpo físico. Então, olha, qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver a razão que deve preservar dos excessos. E aí, assim, um comentário de Kardec interessante. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera, talvez, comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer. E o atrativo do prazer aí é a tentação, o atrativo do prazer. Porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Além disso,
Porém, dando àquele uso excessivo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que arrasta para o abuso e que deve a razão defender. Ou seja, a tentação nos arrasta para o abuso de se alimentar, o abuso de comer, em qualquer tipo de atividade, ou em qualquer tipo de gozo, pelo qual nós somos atraídos. Não é? Essa atração é a tentação. E aí nós usamos a razão, desenvolvemos a razão para que isso possa efetivamente ser evitado. E a gente use apenas o que é necessário.